Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br. pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre as novidades da Emenda Constitucional 72, que trouxe direitos aí aos empregados domésticos. A nossa entrevistada é a presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, a Mata 3, a juíza Jaqueline Prado Casagrande. Doutora Jaqueline, deixei uma questão para a senhora, uma dúvida a respeito dessa novidade dos novos direitos dos empregados domésticos, a questão da jornada de trabalho e hora extra. Como é que a pessoa pode se precaver, se organizar para controlar esse ponto da parte do empregador e da parte também do empregado? Bom, a sugestão que anda em voga é no sentido de que os patrões, os empregadores, eles providenciem uma folha de ponto que seja diariamente anotada a entrada, a saída e os intervalos, a entrada e saída do intervalo também, e a saída, para quê? Para que fique formalizado entre patrão e empregado o horário que efetivamente cumprido. Isso não é obrigatório pela legislação, até porque é uma emenda constitucional, não tem uma regulamentação nesse sentido. E a exigência de controle de jornada é a partir de 10 funcionários, no caso da CLT. Mas, considerando que é uma relação rotineira e doméstica dentro da casa da pessoa, com dificuldades probatórias, como eu já falei, o melhor para ambas as partes é que seja feita essa anotação, porque a memória do ser humano é muito falha. Então, a pessoa pode ter uma impressão equivocada de que trabalhou ter a impressão que o outro trabalhou além da jornada normal e o outro tem a impressão de que não está sendo cumprido dessa maneira. Então, para que seja formalizado, registrado, sem nenhum problema posterior, eles podem fazer em 2 vias e anotar diariamente, uma cópia para cada um, assinada diariamente, e todo mundo fica tranquilo do que efetivamente foi cumprido durante o mês, durante o período laboral. E como é que se define e se calcula o adicional noturno? O adicional noturno, ele é de 20% sobre a hora normal, porque a emenda vai chamar a CLT. Então, se tiver trabalho entre as 22 horas de um dia e 5 horas do outro, esse horário tem que ser calculado esse adicional tem que ser calculado à base de 20% sobre o valor da hora normal. A partir das 22 horas, 22 às 5. Ok. Eu vou ampliar o nosso debate convidando aqui os estudantes da Faculdade Novos Horizontes para me ajudar a entrevistar lá. Primeira pergunta, por favor. Gostaria de perguntar se há alguma diferença entre aquelas horas extras produzidas pela supressão do intervalo intrajornada para aquelas horas extras produzidas classicamente pós-jornada de trabalho tradicional. Basicamente, em termos de remuneração, não há diferença. Se a pessoa deixar de cumprir o intervalo para refeição trabalhando, ele vai ter que receber como sobrejornada à base de 50%, que é o mínimo constitucional, a não ser que tenha um outro percentual determinado em acordo ou convenção coletiva. Então, em termos de remuneração, não há diferença. O empregado que faz dobras habituais no regime 12/36 faz jus, tem direito à hora extra a partir da 8ª hora? Isso vai depender também de convenções coletivas, porque eu não tenho conhecimento de que aqui na região de Belo Horizonte haja qualquer acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho que fale a respeito desse assunto. Na verdade, o regime de jornada de plantão, que é o 12/36, é um regime específico em que não é observado esse limite de 12 horas, mas ele tem que ser acordado entre patrões e empregadores de forma coletiva. Não há previsão a respeito disso, então nós vamos ter que ver caso a caso, no caso concreto, dependendo das provas. Ainda não tem nenhuma orientação jurisprudencial a respeito disso, até porque a questão é muito nova, como nós já falamos aqui. Quando o empregado presta horas extras habituais, o empregador pode, em certo momento, retirar essas horas extras dele? E caso ele possa retirar, há alguma indenização, uma vez que o empregado já está acostumado com esse valor no final do mês? Bem, Marcela, a questão das horas extras habituais, em tese, o empregador pode sim suprimi-las. Mas que habitualidade é essa? Nós estamos falando de anos a fio?
Como é uma novidade, certamente as pessoas tomarão os cuidados com a aplicação dessa nova legislação, das exigências dessa nova emenda constitucional que aplicou o regime de controle de jornada aos empregados domésticos. Então, assim, em tese é possível, sim, suprimir essas horas extras porque elas são extraordinárias. Não é para acontecer ordinariamente, como o próprio nome já diz. Mas vai depender também do caso concreto e do que se observar durante a instrução probatória, se chegarmos a um processo judicial, né? Muito bem, então vou agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade Novos Horizontes. Doutora Jaqueline, essa questão das horas extras é muito polêmica, eu gostaria de voltar a esse assunto no próximo bloco. Na questão dos empregados domésticos ainda, algumas discussões a respeito da questão, uma situação se é diarista ou se ele tem vínculo empregatício. Qual que é a diferença entre um e outro e quando é que se caracteriza o vínculo empregatício? Bom, atualmente caracteriza-se o vínculo empregatício dos domésticos quando ele trabalha mais do que 2 vezes por semana para a mesma família. Então agora está mais clara a situação. Se ele trabalha mais de 2 vezes por semana, está caracterizado o vínculo. Aí precisa de estar contratado por carteira de trabalho. Tem o vínculo, tem que ter a carteira anotada e todos os direitos garantidos, além desses que foram incluídos pela emenda constitucional. Falamos 72. Sobre o fundo de garantia por tempo de serviço. Haverá algum tratamento diferenciado ou ele será igual dos outros trabalhadores, porque ainda não foi regulamentado, né? Não, ele está em discussão na Câmara e tinha um encaminhamento no sentido de ser estabelecido um percentual mais alto para o empregador doméstico, porque a família não é uma empresa que visa lucro. Então, eu acho que o raciocínio do legislador, pessoal da CCJ, lá da Câmara, entendeu o seguinte: para o trabalhador seletista, o percentual é de 8%, mas para o doméstico eles estavam querendo implantar 10,2%. O que significa isso? Uma sobrecarga? Não, é já uma preparação para que esses 3,2% ficassem depositados em separado e eles correspondem aos 40% no caso de dispensa sem justa causa. Mas nada está deliberado ainda no Congresso Nacional e está tudo em estudo e por isso até agora ainda não foi implantado. Entende-se que não há ainda a obrigação do empregador recolher, porque não tem como recolher. Uhum. Ele não tem como fazer o depósito a favor do empregado perante o fundo de garantia que é controlado pela Caixa Econômica Embora Federal. Seja opcional, mas a tendência é prevalecer. Atualmente é opcional, mas a obrigatoriedade ainda não existe. Muito bem. Doutora Jaqueline, vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente ampliasse o debate, não só para a questão dos empregados domésticos, mas para todos os trabalhadores a respeito da questão das horas extras, que sabemos aí que é campeã de irregularidades, né, e de ações na Justiça do Trabalho. A gente volta em instantes.